Salve, salve tropa dos melhores palpites e jogos da rodada desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Para quem não me conhece, eu sou o Washington do canal Mundo Tips e no vídeo de hoje eu vou trazer os melhores jogos, palpites, análise e prognóstico da rodada de trade esportivo pelo mundo das apostas. Só que antes, tropa, se você está conhecendo o canal pela primeira vez, está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se já for inscrito, deixa aquele like maroto e compartilhe o nosso vídeo com um amigo. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, tropa, bora iniciar as análises de jogos desta quarta-feira de Champions, quarta de Liga Europa, quarta-feira de qualificação da Libertadores, quarta-feira de Copa do Nordeste. Temos uma grade de jogos bem interessante. Vou tentar filtrar da melhor forma possível para que você possa obter sucesso na sua aposta esportiva, no seu bilhete pronto. Bom, vamos estar iniciando pela Liga Europa, oitavas de final. Temos o jogo do Sport de Portugal versus Atalanta. Jogo de ida, início às 14h45. A odd paga 2,15 no favoritismo do Sport de Portugal. 3,30 Atalanta, 3,60 para o empate. Bom, o Sport de Portugal vem a 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 4 bateu ambos marca. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5 gols. O Atalanta vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 2,5. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes. Então, atuando em casa, a equipe do Sport de Portugal é uma equipe bastante competitiva. Nos últimos 10 jogos, vem de apenas um empate, ou seja, 9 vitórias e um empate, justamente pela Liga Europa, diante do Young Boy. É uma equipe que marca gols com regularidade atuando em casa. É uma equipe que venceu 2 clássicos atuando em casa, venceu o Benfica e venceu o Porto. O Atalanta fora vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma equipe que vinha muito bem fora, 4 jogos sem perder, mas perdeu para o atual líder da Itália 4-0. Ou seja, nos últimos 4 jogos da equipe do Atalanta, nos últimos 5, bateu mais de 2,5 em 3 deles. E lembrando que o Atalanta vem de uma derrota diante do Bolonha, abriu o placar, levou a virada e trocou de posições com a equipe do Bolonha, que ultrapassou o Atalanta na tabela de classificação. Bom, para essa partida, atuando em casa, com apoio da sua torcida, pelo momento que vive na atual temporada, não vejo a equipe do Sport de Portugal tropeçando. Então, para a linha de gols, é evidente que vai acontecer. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Podemos acreditar também no mercado para ambas as equipes marcam. Ambas as equipes marcam, muito provável. E na chance dupla, fica a critério de cada um. Uma chance dupla no Sport seria uma boa opção. Não vejo o Sport perdendo. Bom, vamos agora para a Copa Alagoas. Temos um clássico entre CRB versus CSA. Início às 15h15. A equipe do CRB vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 jogos bateu menos de 2,5 gols. A equipe do CSA vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que marca e sofre gols. Em 4 dos últimos 5 bateu mais de 1,5. No último confronto, o CRB venceu fora de casa por um placar de 3-1. Atuando em casa, vem de 2 tropeços, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Campeonato Alagoano. Lembrando, 2 derrotas diante de Bahia e Asa. O CSA fora, 4 jogos que não vence, 3 derrotas e 1 empate, ou seja, nos últimos confrontos entre CRB e CSA, mostra ser um jogo muito para under, já que nos últimos 10 jogos aí, apenas esse último que bateu mais de 2,5. Então, analisando e filtrando os jogos como esse histórico recente, é muito complicado acreditar em um jogo para over gols. Então, a minha tendência é que seja um jogo para poucos gols nessa partida, em um duelo de empate no primeiro tempo, aquele jogo amarrado, de menos de 2,5, menos de 3,5, a tendência é que seja um jogo bem amarrado. Bom, vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions League. Temos oitavas de finais também. Jogo de volta entre Manchester City versus UFC Copenhague, início às 17 horas. Primeiro duelo foi 3-1 para o City. A equipe do City vem a 4 vitórias consecutivas.
5 jogos de invencibilidade. O FC Copenhague vem a 2 derrotas e 3 vitórias, ou seja, nos últimos 5 bateu mais de 1,5. O último confronto, o City venceu 3-1. O City atuando em casa é uma equipe que vem a mais de 15 jogos de invencibilidade, ou seja, não perde desde a temporada passada. Essa equipe do City, a sua última derrota foi para o Atlético de Madrid no dia 30 de julho de 2023. Copenhague fora, vem a 3 vitórias e 2 derrotas, perdeu para o Midtjylland no clássico local pela Supercopa lá da... Então, para essa partida, acredito no City. O City venceu, é o atual campeão da Champions, tem que mostrar serviço. Vou deixar City para vencer no primeiro tempo. Real Madrid versus RB Leipzig às 17 horas. A equipe do Real Madrid vem a 3 vitórias e 2 empates, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. E o Leipzig, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último confronto deu Real Madrid fora de casa. O Real Madrid vem a 4 vitórias e um empate atuando em casa. É uma equipe difícil de ser batida. Também, como o Manchester City não perde em casa, o Real Madrid não perde desde a temporada passada também. A última derrota foi no clássico no dia 29 de julho de 2023. E o Leipzig fora nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória, marca e sofre gols, mas vejo o Real Madrid contemplando uma nova vitória. Vou deixar Real Madrid para vencer. Copa do Nordeste, temos Vitória versus Itabaiana às 19 horas. O Vitória vem a 3 vitórias e um empate, 4 jogos de invencibilidade, bateu mais de 1,5 nos últimos 5 jogos. E o Itabaiana vem a 3 derrotas e 2 vitórias. O último confronto, o Vitória venceu 3-0. O Vitória precisa vencer essa partida, já que é o 6º colocado com apenas uma vitória em 4 jogos. A equipe do Itabaiana é o 7º colocado com 3 pontos, também em 4 jogos, mas o Vitória é uma equipe mais competitiva, atuando em casa, uma equipe de primeira divisão. Vou deixar esse Vitória para vencer. Vamos agora para a Copa do Brasil. Temos o jogo do Real Brasília versus Atlético Goianiense às 20 horas. A equipe do Real Brasília é uma equipe inferior tecnicamente, vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Goianiense vem a 5 vitórias consecutivas, não tenho dúvida que vai vencer com autoridade. Então, dependendo da ordem, podemos buscar aí uma vitória do Atlético Goianiense. Vamos agora para a Copa Libertadores, qualificação. Temos o jogo do Botafogo Brasil versus Red Bull Bragantino, também do Brasil, às 21h30. É jogo de ida e volta, esse é o jogo de ida valendo vaga na Copa Libertadores. Bom, o Botafogo vem a 3 vitórias consecutivas, 4 jogos de invencibilidade, nos últimos 5 bateu mais de 1,5. E o Red Bull Bragantino, 2 vitórias e 3 empates, 5 jogos de invencibilidade, nos últimos 4 bateu menos de 1,5. Último confronto 2-2 entre essas equipes, vai ser um jogo bem equilibrado. O Botafogo em casa, nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota no clássico para o Vasco, venceu a Aurora 6-0. E a equipe do Bragantino fora, 2 empates e 3 vitórias. Lembrando que nos últimos 3 confrontos diretos, bateu mais de 1,5 entre Botafogo versus Bragantino. Então, para essa partida, temos 2 probabilidades. A primeira será um jogo para mais de 1,5 gols. E a segunda será uma chance dupla, Botafogo com empate. Vamos agora para o jogo do Sport Trindense versus Colo-Colo, início às 21h30. O Esportivo Trindense vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Colo-Colo vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, é um jogo que a equipe do Colo-Colo tem uma superioridade técnica. A equipe da casa, a equipe paraguaia, nos últimos 10 jogos, vem de apenas 2 vitórias. Vou deixar esse Colo-Colo com empate. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, qualificação. Temos o jogo do Guarani do Paraguai versus SP Luqueno, às 21h30. O Guarani do Paraguai vem a 3 empates e 1 derrota, 4 jogos sem vencer. A equipe do Luqueno, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Último confronto deu Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai em casa, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. A equipe visitante, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. É um jogo que a equipe do Guarani do Paraguai, em minha visão, é o favorito, apesar de não passar pelo bom momento. Vou deixar o mais de 1,5 ou casa com empate. Retornando à Copa do Nordeste, temos o jogo do ABC versus CRB, início às 21h30. O ABC vem a 5 empates consecutivos, 5 jogos sem vencer. E o CRB, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto entre eles, o CRB levou a melhor, por um placar de 2-1. Então, 2 jogos
no mesmo dia, provavelmente. Ou o jogo do CSA versus CRB vai ser anulado, ou a equipe do CRB vai atuar com a equipe reserva no clássico, não acredito, ou aqui neste jogo da Copa do Nordeste. O ABC em casa, 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade, CRB fora, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Último confronto, o CRB levou a melhor. Para essa partida, meu parceiro, acredito no jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para Altos vs Sport Recife. Também início às 21h30, a equipe do Altos vem a 2 empates e 3 vitórias, 5 jogos de invencibilidade, bateu mais de 1,5 nos últimos 5 jogos que disputou. E a equipe do Sport Recife vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, venceu o trem pela Copa do Nordeste, 4-0. Vai ter um clássico no próximo final de semana diante do Santa Cruz. E lembrando que o último confronto aí o Altos levou a melhor, atuando em casa, a odd paga 3,55. No triunfo do Altos, o Altos que atuando em casa é uma equipe forte, vem a 5 jogos sem derrota. Na classificação, atualmente a equipe do Altos é o terceiro colocado com 6 pontos, está invicta na competição. Aliás, a equipe do Altos é a única equipe, juntamente com o Ceará, ainda invicto nessa Copa do Nordeste. O Sport é o líder com 7 pontos, mas já tem derrota. Bom, para essa partida eu vou acreditar no Altos com empate. Bem usado, Altos com empate. Ceará vs Bahia, também às 21h30. O Ceará vem a 1 vitória e 4 empates consecutivos, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. O Bahia vem a 4 vitórias consecutivas. O último confronto foi 1-1, bateu mais de 1,5 nos últimos 3. A equipe do Ceará atuando em casa, 3 vitórias e 2 empates. Bahia fora, 3 vitórias consecutivas. Último confronto, na classificação, o Ceará é o quinto com 6 pontos. O Bahia é o líder com 9 pontos. Atuando em casa, com apoio da sua torcida, vejo o Ceará conseguindo aí competir com essa equipe do Bahia. Mas para essa partida, como as odds das casas de aposta é bem justa, eu vou optar pelo mercado para gols. Mas como assim eu gosto do mercado para gols? Mercado para mais de 1,5, um mercado para ambas as equipes marcam. Pode acontecer, tropa. Bom, vamos agora para o nosso último prognóstico da rodada. Começando aí pela Copa da Liga Profissional da Argentina, temos o jogo do River Plate versus Rivadavia, início às 21h30. A equipe do River vem a 4 empates consecutivos, 4 jogos sem vencer, 5 jogos de invencibilidade, e nos últimos 3 bateu ambos marca. E o Rivadavia, 5 derrotas consecutivas nos últimos 2 confrontos. Deu River na classificação. A equipe do River vem na 4ª colocação com 14 pontos, mais 4 empates consecutivos. E a equipe do Rivadavia, 5 derrotas consecutivas. Para essa partida, vamos deixar River Plate para vencer o jogo. Tropa, essas são as nossas análises e prognóstico da rodada de aposta desta quarta-feira de Liga dos Campeões, formando o planejamento de bilhete pronto. Começando a nossa tripla do canal Mundo Tips, vou estar deixando para vocês em primeira mão, vitória para vencer, mais de 1,5 Botafogo versus Bragantino. E vou estar deixando também para vocês aqui em primeira mão esse jogo de mais de 1,5 entre Ceará versus Bahia. Essa é a nossa tripla da noite. Agora vamos estar deixando uma duplinha aí, ou uma tripla para tarde, logo iniciando aqui pela Champions. Vamos estar deixando o Manchester City para vencer no primeiro tempo. E vamos estar deixando o Real Madrid para vencer. Real Madrid para vencer e Manchester City para vencer no primeiro tempo. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, monte o seu bilhete pronto do trade esportivo. Então é isso, tropa. Espero que tenha gostado. Espero que atraia muitos gurinhos. Lembrando, em breve teremos aqui dicas de cartões e escanteio. Então, pega a visão. Fui!